Sua blusa branca ficou bege e manchada. Ela ficou ali por 3 segundos, congelada como uma espécie de estátua de protesto. Ok, mantenha a calma. Talvez ele não tenha me visto. Talvez ele seja cego de um olho e distraído com o outro, ela murmurou tentando manter a dignidade. Mas então a janela do carro desceu. Ele olhou para ela. E então a janela subiu de volta. Não, 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 ela gritou, levantando os braços para o céu. Você me viu, seu pinguim engomadinho, modelo executivo, edição limitada de frieza, seu aspirador de elegância. Ela ficou ali, furiosa, sentindo-se ignorada com estilo de primeira classe. O carro desapareceu no trânsito. Livia respirou fundo. 2 opções, ir para casa, chorar e comer o chocolate que não tinha ou continuar. Ela escolheu a segunda. Subiu os degraus do Foster Group com a dignidade de quem acabara de sair de uma batalha e perdido. No saguão, dezenas de mulheres bem vestidas, perfumadas e maquiadas esperavam com currículos impressos em papel brilhante. Livia parecia uma estagiária perdida da equipe de limpeza. A recepcionista olhou para ela como se estivesse assistindo a um meme ao vivo. Entrevista para o cargo de assistente do CEO. Nome, Livia Park, disse ela com firmeza. Ah, certo. Pode esperar ali. Ela se sentou com cuidado, tentando não sujar a cadeira de lama. Ao seu lado, uma mulher de blazer rosa se afastou sutilmente, como se temesse pegar uma infecção de estilo. Então as portas do elevador se abriram e ele entrou. Henry Foster. Frio. Intocável. Impecável. Cada passo parecia ter sido ensaiado para um comercial de perfume caro. Ele examinou a sala como se estivesse escolhendo uma obra de arte até que seus olhos pousaram nela. Livia. Ela engoliu em seco. É ele. O tsunami de terno. Seu pinguim engomadinho, ela murmurou baixinho, com raiva. Ele parou por um segundo, olhou para ela. Sem piscar. Sem reação. E então, sem uma palavra, continuou andando, como se ela fosse apenas parte da decoração exótica do saguão. Claro que ele não vai se desculpar. Provavelmente acha que lama é tratamento de beleza, ela murmurou para si mesma. As entrevistas começaram. Uma a uma, as mulheres foram chamadas. Livia repassou todas as respostas possíveis em sua mente, tentando ignorar o fato de que cheirava a lama. Livia Park, chamou a recepcionista, olhando para ela com uma pena mal disfarçada. Ela se levantou, ajeitou o guarda-chuva torto na bolsa e entrou na sala de vidro. Henry estava atrás de uma mesa de madeira escura, digitando algo em seu laptop. Quando ele levantou o olhar e a viu, os cantos de sua boca se contraíram, algo entre segurar o riso e puro sarcasmo. Sr. Foster, disse ela, tentando manter a compostura. Desculpe pela minha aparência. Houve uma pequena surpresa urbana. Sim, isso acontece. Especialmente com pessoas que não verificam o tempo ou não tomam cuidado com os perigos da cidade. Ela piscou. Ele estava zombando dela. E com motoristas que pensam que as faixas de pedestres são apenas sugestões educadas, ela respondeu, sorrindo levemente. Ele cruzou os braços, ainda a observando. Gosto de candidatos honestos e ousados. Ou você está apenas tentando compensar a lama com personalidade? Não. Isso é natural. A lama apenas realça. Henry deu um sorriso breve, quase invisível, mas seus olhos eram aguçados, curiosos. Tudo bem, SRTA Park. Porque você acha que está a PTA para ser minha assistente pessoal. Porque sou resistente, rápida para reagir e não desisto facilmente. 3 qualidades que demonstrei claramente hoje. Modesta também. Modesta também. Muita humildade não combina com roupas sujas. Uma coisa de cada vez. Ele olhou para o currículo dela, depois de volta para ela. Está sujo. Eu estava tentando combinar com o tema geral. E então ele riu. Uma risada curta. Uma de verdade. Bem, SRTA Park, esta entrevista é definitivamente diferente. Bom. Eu costumo deixar impressões duradouras. Henry encarou por mais um segundo. E embora ele não dissesse nada, ele claramente se lembrava do carro, da poça e da garota coberta de lama que o olhou como se pudesse disparar lasers de seus olhos. Mas ele não se desculpou. Não admitiu nada. Ele apenas fez uma anotação no papel à sua frente. Pode ir, SRTA Park. Entraremos em contato. Ela se levantou. Se você está planejando espirrar lama em alguém novamente, por favor, escolha um dia diferente. Este já foi o suficiente.
Ela saiu da sala de queixo erguido. E do outro lado da mesa, Henry não conseguia tirar o sorriso do rosto. Livia saiu do escritório de Henry sem saber direito o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha sido sarcástica, ousada e provavelmente honesta demais para uma entrevista de emprego, especialmente com o próprio CEO. Mas no fundo, sentia uma pequena centelha de orgulho crescendo em seu peito. Na recepção, as outras candidatas ainda esperavam, algumas a observando atentamente, outras fingindo não notar seu retorno. Ele te despachou bem rápido, hein? Sussurrou a mulher de blazer rosa, com um sorriso presunçoso. Claro, gente suja não combina com carpete importado, não é? Livia respondeu com um sorriso doce, mas afiado. A mulher franziu a testa levemente e virou a cabeça. Sentando-se novamente, Livia tentou secar a blusa com um lenço de papel. Tudo nela gritava despreparo. As roupas molhadas, o cabelo bagunçado, o currículo manchado. E, no entanto, ela sentia que algo havia mudado dentro dela. Talvez fosse apenas adrenalina. Ou talvez fosse o olhar que Henry lhe deu antes de ela sair. No andar de cima, Henry girava lentamente uma caneta entre os dedos. À sua frente, estavam todos os currículos, todos limpos, plastificados, empilhados de forma organizada. E bem no meio deles, um úmido, amassado, com um canto rasgado. Livia Park. Bem, isso foi diferente, ele murmurou, recostando-se na cadeira. A chefe de RH, Claire, entrou na sala com seu blazer azul de ombros marcados, prancheta na mão como sempre. Você precisa que eu selecione os currículos finais? Ela perguntou, toda profissional. Ainda não. Quero revisar alguns deles eu mesmo. Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa. Todos os 100. Sozinho. Apenas os que se destacaram. Ok, ela hesitou. E a última? A garota da lama. Henry folheou lentamente seu bloco de notas. Qual delas? A que parecia ter acabado de voltar de um treinamento militar, em um pântano. Ele deu um meio sorriso. Ah, essa. Você está realmente a considerando. Eu geralmente contrato com base em duas coisas, habilidade e coragem. Ela parece ter ambas em abundância. Claire fez uma pausa dramática, mas percebeu que não obteria mais respostas. Ela simplesmente assentiu e saiu. Horas depois, o grupo final de candidatas saiu do prédio. Livia estava entre elas. Ninguém sabia o resultado. Mas uma coisa estava clara. Todas elas, exceto uma, saíram em silêncio, de cabeça erguida, perfume intacto. Livia saiu rindo para si mesma, segurando seu guarda-chuva torto como se fosse um troféu. Na manhã seguinte, ela foi acordada pelo zumbido de seu telefone. Ainda meio adormecida, ela o atendeu com uma voz rouca. Alô? SRTA Park. Aqui é do Foster Group. Estamos ligando para informar que você foi selecionada para o cargo de assistente pessoal do CEO. Parabéns. Silêncio. SRTA Park. Ah, sim, claro, eu fui escolhida. Sim. Precisaremos de você aqui amanhã às 8 horas. Por favor, traga seus documentos e... Eu fui escolhida, ela repetiu, agora gritando. Sim, senhorita. Está tudo bem. Tudo está maravilhoso. Eu estou ótima. Quer dizer, mais ou menos. Mas obrigada. Até amanhã. Tchau. Ela desligou e apenas ficou olhando para a tela, sem palavras. Isso tem que ser uma pegadinha. De volta ao escritório de Henry, Claire não conseguia esconder sua curiosidade. Você realmente a contratou? Sim. Por quê? Porque nenhuma das outras 100 candidatas me fez rir. Nenhuma vez. Claire estreitou os olhos. Henry, isso é uma empresa, não um clube de comédia. Exatamente. E alguém que consegue passar por um constrangimento público e ainda se manter inteira tem mais potencial do que alguém com um currículo perfeitamente digitado. Ou talvez você apenas goste de um desafio. Talvez, ele sorriu. Ou talvez eu esteja apenas entediado. Na manhã seguinte, Livia estava em frente ao prédio do Foster Group antes das 7h30. Ela usava sua melhor roupa, ainda apenas uma blusa simples e uma saia social com um pequeno rasgo preso com um alfinete. Seu cabelo estava preso em um coque que parecia pronto para desmoronar a qualquer momento. Bom dia, disse ela ao guarda da recepção com um grande sorriso. Ele lhe deu um olhar perplexo, mas a deixou entrar. Ela subiu no elevador, olhando para seu reflexo no espelho. Tudo bem, Livia, hora de provar que você mereceu isso.
Sem cair, sem tropeçar, sem encharcar ninguém. As portas se abriram, e ela foi levada ao andar do CEO. Uma mulher de aparência severa chamada Melissa apontou para uma mesa improvisada perto do escritório principal. Este será o seu lugar por enquanto, e não toque em nada, nem mesmo no café. Entendido? Mas e se o café derramar em mim? Melissa não riu. Ela apenas virou as costas. Livia olhou ao redor. Todos pareciam ter saído de uma revista de moda corporativa. Ela se sentiu como a única figurante que leu o roteiro errado. Minutos depois, a porta do escritório de Henry se abriu. Ele saiu com passos confiantes e um olhar direto. Ele parou em frente à nova funcionária. SRTA Park. Sr. Foster. Você chegou cedo. Apenas tentando não repetir a grande entrada de ontem. Você está começando bem, está limpa. Ela deu um sorriso irônico. Por enquanto. Henry se virou, mas pouco antes de entrar em seu escritório, ele disse sem olhar para trás: mantenha o ritmo. Ela piscou, surpresa. Desculpe. Ele já havia fechado a porta. Na sala de descanso, duas funcionárias falavam baixinho. Você viu que ela foi contratada? A garota da lama. Sério. Dizem que ela disse a Henry umas verdades e ele riu. Ele riu. Exatamente. Uau. Você acha que ela é parente dele? Ou uma namorada secreta? Duvido. Aquela ali. Parece encrenca, e Henry não lida bem com encrencas. Verdade. Aposto que ela não dura uma semana. De volta à sua mesa, Livia abriu seu novo caderno e rabiscou na primeira página. Dia 1. Ainda não fui demitida. Já é alguma coisa. Ela não tinha ideia de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O primeiro dia oficial de Livia como assistente pessoal do CEO começou com o objetivo: não estragar nada. Pelo menos, não antes do almoço. Sua determinação durou exatamente 11 minutos. Tudo começou com o café. A bandeja estava firme, ela estava concentrada, o tapete era escorregadio, e o salto que ela pegou emprestado de sua prima prendeu na barra de sua calça. O som da xícara quebrando ecoou pelo corredor como uma orquestra desajeitada. Todos pararam, incluindo Henry, que estava em uma reunião com dois executivos japoneses. Ele virou a cabeça lentamente em direção à cena, e lá estava ela. Congelada. Café por toda parte. Desejando poder cavar um túnel para o Japão e desaparecer. Bom dia, disse ela, levantando um polegar. Henry não disse nada. Ele simplesmente fechou a porta de vidro da sala de reuniões com uma calma cirúrgica. Seu olhar, no entanto, prometia vingança por meio de planilhas. Começando muito bem, Park, murmurou Melissa, a assistente sénior, passando com sua prancheta colorida e desdém automático. Livia correu para limpar o chão, tropeçou levemente no pano e ainda conseguiu bater o cotovelo na quina da impressora. Era oficial. O caos havia começado. 2 horas depois, sentada em sua mesa com uma bolsa de gelo no cotovelo e uma pilha de instruções confusas, Livia tentava entender o que significava organizar os relatórios da pasta azul de acordo com o sistema Henry. Que sistema é esse? Ela murmurou. O sistema dele. Caótico e secreto, respondeu uma voz ao seu lado. Era Diego, o analista de TI, aparentemente, a única pessoa amigável naquele andar. Sério, ninguém sabe como funciona. A gente só entrega, ele reorganiza tudo e ainda diz que estava errado. Então é como um enigma. Exatamente. Um enigma com ego. Livia riu. Pela primeira vez naquele dia. Obrigada. Eu precisava disso. De nada. E cuidado com a impressora. Ela guarda rancor. No meio da tarde, enquanto Henry ainda estava em reuniões, um cliente importante apareceu para entregar pessoalmente uma proposta urgente. O problema? Seu nome era Brian. E ele era exatamente igual ao entregador de sushi daquela manhã. Uau, isso foi rápido. Deixe-me só ver se tenho troco, disse Livia, já procurando em sua bolsa. Os olhos de Brian se arregalaram. Com licença. Ah, você não é do Yakisoba. Sou o diretor de vendas da Altus Corporation. Silêncio. Ah, claro. Com certeza. Eu estava apenas testando suas habilidades de improviso e você passou. Parabéns. Brian deu uma risada hesitante. Henry apareceu naquele exato momento. Há algum problema? Ele perguntou. Não. Nenhum.
Apenas um pequeno teste de RH ao vivo, Livia respondeu, guardando a carteira na bolsa. Henry olhou de Brian para ela e suspirou. Entre, Brian. Por favor. Antes de entrar, Brian sussurrou para ela, adorei o senso de humor, precisamos de mais disso por aqui. Livia piscou. Livia piscou. Estou aqui para servir alegria. Ao final do dia de trabalho, a tensão parecia diminuir até que Melissa apareceu, discretamente em pânico. O evento de amanhã, exclamou ela. A apresentação para os acionistas foi atualizada, mas ninguém avisou a gráfica. Eles vão imprimir a versão errada. Podemos consertar? Perguntou Henry, virando-se para Livia. O arquivo correto está no sistema, mas ninguém entende o layout que você fez. Nem mesmo a gráfica, respondeu Melissa, já culpando os deuses do PowerPoint. Livia se levantou. Eu posso tentar. Todos olharam para ela. Henry franziu a testa. Você entende de layouts? Não, mas eu entendo de confusão. E sou fluente em concertos de última hora. Ela pegou o pendrive, abriu o arquivo, olhou para o caos de informações espalhadas e imagens bagunçadas, e começou a trabalhar. Isso pede uma improvisação, ela murmurou. Ela reorganizou os slides com lógica visual, tornou os títulos mais claros, padronizou os ícones e criou um resumo final com cores intuitivas. Pronto. Pode enviar. Melissa ficou atonita. Isso está ótimo. É funcional. Melhor do que ótimo. Henry olhou para o novo layout no projetor. Silêncio. Então ele disse, isso nos salvará de um constrangimento amanhã. Bom trabalho, Park. Ela sorriu. Viu? Nem toda lama é inútil. Ele ergueu uma sobrancelha com um meio sorriso. Ainda estamos testando essa teoria. Mais tarde, ao sair do prédio, Livia encontrou Diego no elevador. Sobreviveu ao primeiro dia. Por pouco. Eu tropecei, derramei café, ofendi um executivo e consertei uma apresentação de $1 milhão. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz na primeira semana. Espero que isso me renda alguns pontos. Ou pelo menos boas histórias para quando eu for demitida. Se eu conheço o Henry, ele vai te manter por perto por pura curiosidade. Ele adora o mistério. Livia riu, mas estava pensativa. Henry não havia gritado, não a havia humilhado. E ele até reconheceu seu esforço no final. Na verdade, ele parecia mais divertido do que irritado. De volta ao escritório, Henry revisava os slides novamente. O layout fazia sentido. Mostrava ousadia, clareza e raciocínio rápido. O currículo de Livia não mencionava nada sobre design ou apresentações. Ela simplesmente entendeu o que precisava ser feito. E fez. Ele se recostou na cadeira e murmurou, quem é você, SRTA Park? Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cafeteria com Diego, Livia ouviu alguém da contabilidade sussurrando. É ela, a nova assistente. A escolhida do CEO. Aposto que tem algo estranho aí. Ninguém consegue esse emprego depois de cair numa poça. Talvez ele goste de aventuras radicais. Livia mordeu o pão e disse, engraçado, se soubessem que fui confundida com uma entregadora de sushi, talvez pensassem que sou uma ninja também. Diego quase engasgou de rir. Você deveria anotar tudo isso. Daria um livro. Ela sorriu. Mas no fundo, sentia algo estranho. Como se estivesse sendo observada, estudada. No final do corredor, Henry a observava à distância, segurando uma xícara. Ele não estava sorrindo. Mas também não desviava o olhar. Era como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que, por algum motivo, ficava cada vez mais interessante. Quarta-feira começou com uma pilha de papéis e um desafio. Henry Foster queria as estatísticas de desempenho dos últimos 3 trimestres, compiladas, resumidas e comparadas com relatórios anteriores. Tudo isso até às 11 horas. Livia olhou para os relatórios como alguém enfrentando um monstro de papel em evolução. Seu primeiro plano foi fingir um desmaio. Mas, em vez disso, ela escolheu algo mais ousado, a compreensão. Em meio a gráficos que pareciam arte moderna e planilhas escritas em código alienígena, ela mergulhou na tarefa com toda a coragem que 2 xícaras de café e 0 experiência em contabilidade poderiam oferecer. Diego, ela sussurrou quando viu o analista de ti passar. Você por acaso tem um tradutor de planilhas para pessoas que não falam finanças? Só se você pagar em chocolate, ele respondeu, jogando uma barra em sua mesa. Fechado. Me dê meia hora e eu te pago com uma piada ruim e gratidão eterna. Melhor pagamento que recebi hoje.
Livia riu e voltou ao campo de batalha. Às 10h50, ela bateu na porta do escritório de Henry, com a pasta azul na mão e um pouco sem fôlego. Aqui está. Consegui colocar tudo em um único relatório. Usei gráficos coloridos e adicionei uma legenda para você ou para qualquer pessoa normal que o leia. Henry folheou o material, erguendo uma sobrancelha enquanto avançava. Você fez isso sozinha. Com a ajuda do oráculo de ti e uma barra de chocolate. Mas sim. Ele a olhou por um segundo a mais do que o necessário. Então, não está perfeito, mas está melhor que a versão que recebi do financeiro na semana passada. Uau! Isso foi um elogio. Isso foi uma observação. Vindo de você, quase soa como uma serenata. Henry ignorou o comentário e voltou ao relatório. Livia se virou para sair, mas ele a deteve. Preciso que você leve isso comigo para a reunião do conselho. Desceremos juntos. Ela piscou, surpresa. Eu, claro. Sim, eu vou com você. Só me dê um segundo para parar de tremer as mãos. Por favor, não derrube ninguém no caminho. Sem promessas. Eles entraram no elevador de vidro do prédio que ia direto para o andar executivo. O silêncio no início era confortável até que, no meio do caminho, o elevador parou e não era o andar certo. Livia olhou ao redor. Isso faz parte da experiência executiva. Uma pausa dramática entre os andares. Henry apertou o botão. Nada. Elevador preso, ele murmurou. Ótimo. Livia deu um passo para trás, olhando ao redor com os olhos um pouco arregalados. Só me diga que não vamos ficar presos aqui por horas. Isso depende da equipe de manutenção. Então, sim. Ela começou a respirar um pouco mais rápido. Você está bem? Perguntou Henry, observando-a, claustrofobia leve, tipo light, mas com potencial para piorar rápido. Você tem alguma técnica para lidar com isso? Geralmente eu canto. Por favor, não. Ela deu uma risada nervosa. Tudo bem, conversar também funciona, desde que a conversa me impeça de pensar no fato de que estou presa em uma caixa com um CEO mal-humorado e possivelmente insensível. Possivelmente. Estou tentando ser educado e continuar vivo. Henry encostou-se na parede de vidro, de braços cruzados. Então fale. Qual é a história da SRTA Park além de sua habilidade de cair com graça e improvisar sob pressão? Ela hesitou. Depois respirou fundo. Bem, eu nasci em Campo Limpo, na periferia da cidade. Minha mãe era costureira. Meu pai, eu não sei. Ele desapareceu quando eu era pequena. Eu cresci entre agulhas, tecidos e criatividade. Sempre amei criar coisas, mas o dinheiro sempre foi curto. Henry ouvia em silêncio, focado. Eu fiz todo tipo de trabalho. Fui babá, trabalhei em balcões, servi mesas, vendi pulseiras artesanais na faculdade. Não tive muito luxo, mas sempre tive vontade de tentar. Mesmo quando tudo dava errado, e deu. Como na entrevista, ele soltou uma pequena risada. A entrevista foi memoravelmente ruim. E ainda assim estou aqui. Um mistério, certo? Um quebra-cabeça. E você, quando foi a última vez que ficou preso em um elevador com alguém cheio de sarcasmo e traumas de infância? Henry deu um leve sorriso. Primeira vez. Então você nasceu CEO ou isso foi resultado de algum acordo com o universo? Meu pai fundou a empresa. Fui treinado desde cedo para assumir. Estudei em Londres, depois em Nova York. Trabalhei em 5 filiais antes de me tornar CEO. E você gosta disso? Gosta do quê? De estar no comando de tudo. Estar no topo. Dar ordens. Ele pensou por um momento. Gosto da precisão, da lógica, das regras. Ah, então deve ser um verdadeiro problema para você. Um ponto de interrogação no meio de uma planilha. Ela riu alto, relaxando um pouco. Gostei dessa. Posso usar. Só se me der o crédito. O elevador ainda estava preso. Livia escorregou as costas pela parede até sentar no chão. Sabia que uma vez fiquei presa dentro de um ônibus por 2 horas. O motorista esqueceu que eu estava dormindo no banco de trás. Isso é trágico demais para ser engraçado. Eu também achei, até ter que pular pela janela quando o alarme disparou. E adivinha? A sirene me seguiu até em casa. E você ainda se voluntaria para entrar em elevadores comigo? Eu gosto de emoção. E talvez eu seja um pouco boba, aparentemente. Henry sentou-se no chão também,
em frente a ela. Você é diferente de qualquer pessoa com quem já trabalhei. Isso é um elogio ou um aviso? Ainda não decidi. Ela o olhou por um momento. Seus olhos não tinham a frieza habitual. Havia curiosidade. Interesse. Algo estava ali, pairando entre eles. Henry. Porque você me contratou. Ele demorou para responder. Porque você não tentou parecer perfeita. E porque mesmo depois de ser humilhada em público, você não recuou. Livia sorriu, mas desviou o olhar. Pensei que era porque sou barulhenta e econômica. Isso também. O rádio do elevador estalou. A voz do guarda soou. Sr. Foster. SRTA Park. A manutenção está aqui. Mais 5 minutos. Obrigado, respondeu Henry, levantando-se. Livia ficou sentada por mais um segundo. Sabe, se eu contar isso para minha mãe, ela vai dizer que estou inventando uma novela de novo. Então diga a ela que é um documentário, mais realista. Ela riu e estendeu a mão. Ele a puxou para cima com firmeza. Por um breve momento, eles ficaram mais perto do que o necessário. Seus olhos se encontraram. Sem sorriso. Sem piada. Mas algo aconteceu ali. Algo silencioso. A porta do elevador se abriu com um ding. Henry soltou a mão dela. Sua postura fria retornou. Vamos. Estamos atrasados. Livia assentiu, sua respiração agora mais estável. Eles saíram do elevador e caminharam lado a lado. Sem se tocar. Sem conversar. Mas havia um novo silêncio. Um silêncio cheio de palavras não ditas. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar para a história. E, pela primeira vez, não pareceu tão ruim. Na tarde de sexta-feira, o dia se arrastava entre planilhas e reuniões, quando Henry apareceu de repente ao lado da mesa de Livia. Ele raramente passava pelos departamentos, mas lá estava ele, tão silenciosamente impressionante como sempre. SRTA Park, disse ele. Justo quando ela derrubou acidentalmente a tampa de sua caneta no chão. Ah, sim, ela respondeu, curvando-se para pegá-la com toda a dignidade que se pode ter ao bater a testa na mesa. Tenho um jantar de negócios amanhã à noite. Preciso de alguém da equipe para me acompanhar e cuidar de alguns materiais durante a recepção. Livia piscou. Um jantar de negócios. Exatamente. É uma apresentação para acionistas. Preciso de alguém eficiente para cuidar dos detalhes dos bastidores. De preferência alguém que não derrame o vinho. Ela ergueu uma sobrancelha. Então você está me convidando para jantar. Henry cruzou os braços. Sim, tecnicamente. Mas não se empolgue muito. Vista-se apropriadamente. Chegaremos às 7 horas. Livia olhou para ele por 2 segundos. Seu cérebro ouviu, jantar, e, vestido, e traduziu tudo como, ele me convidou para sair. Claro. Eu aceito. Totalmente. Absolutamente. 100%. Sim. Excelente. Vista-se profissionalmente, ele enfatizou, já se virando. Ela assentiu um pouco ansiosa demais, tentando esconder sua empolgação. Assim que ele desapareceu pelo corredor, Livia agarrou Diego pelo braço e o puxou para a sala de descanso. Henry me convidou para jantar. O quê? Um jantar. De negócios. Mas ele me convidou. Tipo, ele me escolheu. Livia, você tem certeza de que o entendeu bem? Claramente. Olha a frase. Preciso de alguém eficiente que não derrame vinho. Isso é basicamente, quero compartilhar um copo com você sem derramar sentimentos. Apenas sem derramar vinho. Não estrague isso. No sábado à tarde, Livia estava em uma loja de aluguel de vestidos de festa com 2 amigas e 3 erros de moda em forma de vestido. O azul é muito formal. Você parece que vai se casar com um banqueiro, disse Clara. O vermelho é demais, acrescentou Ana. Tipo Natal em Las Vegas. E o preto? Muito fúnebre. Você está tentando impressionar o homem ou amaldiçoá-lo. Ok, e este aqui? Elas se viraram ao mesmo tempo. Perfeito, gritaram em uníssono. Era um vestido cor de vinho, justo, com uma fenda lateral e costas abertas. Elegante, com um toque de ousadia. Exatamente o tipo de vestido que alguém usaria para um jantar com intenções ocultas. Livia se olhou no espelho.
Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu poderosa. Às 18h50, ela estava em frente à sala privativa do Grand Tower Hotel. Maquiagem sutil, cabelo preso em um coque deliberadamente bagunçado, saltos altos e pernas levemente trêmulas. Assim que entrou, duas coisas ficaram claras. Todos estavam de terno ou trajes de negócios sob medida. Ninguém. Absolutamente ninguém estava usando algo com uma fenda na perna. Respira, Livia. Finja que foi tudo intencional. Henry estava conversando com um grupo de investidores. Quando a viu, seus olhos pararam meio segundo a mais do que o normal. SRTA Park, disse ele, aproximando-se. Você está diferente. Isso é bom ou ruim? Ainda estou decidindo. Ela sorriu, nervosa. Pensei que um pouco de cor seria apropriado. Você parece que está aqui para um evento da indústria cinematográfica. Este é um jantar de negócios. OPS, pensei que fosse um jantar com charme. Interessante mal-entendido. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, um garçom se aproximou com uma bandeja de bebidas. Champanhe, ele ofereceu. Por favor, disse ela, pegando uma taça. Preciso hidratar minha vergonha. Apesar do início difícil, Livia começou a se mover pela sala com naturalidade. E, como sempre, seu charme espontâneo funcionou melhor do que qualquer etiqueta ensaiada. Logo, ela estava rindo com dois investidores da Espanha, explicando que uma planilha correta com o gráfico errado é como pizza com abacaxi. Alguns fingem gostar, mas no fundo sabem que algo está errado. De longe, Henry observava com uma sobrancelha franzida. Ela não tinha ideia da impressão que estava causando. Alguns dos convidados pareciam mais interessados nela do que nos números trimestrais. E, estranhamente, isso não o incomodava. Ele estava apenas alerta. Muito alerta. Então, Sr. Foster, disse o Sr. Valência com um sorriso, sua nova assistente tem um humor bastante aguçado. Ela é única, ele respondeu, com a taça na mão. Um toque refrescante em uma empresa tão séria. Henry assentiu, mas sua mente estava fixa na visão de Livia, de costas, falando animadamente. A fenda em seu vestido parecia se mover com personalidade própria, como se estivesse participando da conversa. Preciso manter isso sob controle, ele pensou. Ela trabalha comigo, é minha assistente. Mas algo em sua atitude despreocupada, sua risada leve, o brilho em seus olhos, o desarmava de uma forma que nenhuma planilha jamais havia conseguido. Livia, enquanto isso, começava a perceber que talvez, apenas talvez, ela tivesse entendido mal o convite. Então você gerencia todo o trabalho de bastidores do evento? Perguntou uma mulher elegantemente maquiada. Ah, não, estou aqui apenas para ajudar o Sr. Foster com algumas tarefas administrativas. Entendo. E ele costuma trazer assistentes como você para eventos importantes. Ela engoliu em seco. Como eu, como? A mulher sorriu, e Livia entendeu tudo. A verdade a atingiu como uma pedra no estômago. Oh, céus, isso não é um encontro, ela murmurou, tomando outro gole de sua taça. Mais tarde, enquanto arrumavam os materiais da apresentação e os convidados começavam a sair, Henry se aproximou com um leve sorriso. Você conseguiu não derramar seu vinho, isso é um ponto positivo. Mas derramei algumas impressões erradas. Isso anula. Na minha empresa, se ninguém se machuca, é um sucesso. Ela riu, sentindo-se aliviada. Ok, eu admito. Pensei que fosse um convite pessoal. E se fosse? Ela congelou. O quê? E se fosse? Você teria dito sim. Ela olhou para ele por um momento, sem responder imediatamente. Então ela sorriu, sem responder. Se você quer saber, da próxima vez me convide de uma forma mais clara. De onde eu venho, vamos jantar, geralmente significa que haverá música, sobremesa e talvez até algum drama. Henry riu pela primeira vez naquela noite. Uma risada de verdade. Fácil e genuína. Livia o observou, surpresa. Você deveria fazer isso mais vezes. Rir. Ser mais humano. Combina com você. Muito mais do que esse terno e olhar gelado. Ele a olhou por um segundo, como se dissesse algo sem palavras. Obrigado por hoje, SRTA Park. De nada, chefe. Ele se virou para sair. Ela ficou parada, olhando para sua taça vazia. No fundo, ela sabia que algo havia mudado. E não era apenas a fenda do vestido chamando a atenção. Na segunda-feira, de volta ao escritório, Diego se inclinou e sussurrou. Então, o jantar.
Era um evento de trabalho. Formal. Sem música romântica. Sem clima. Nada. E eu sobrevivi. Dignidade levemente arranhada. Pepeta ainda vivo. E ele? Ele disse alguma coisa. Livia olhou para o escritório de Henry, cuja porta acabara de se fechar. Ele é diferente. O que você quer dizer? Ele sorriu e me fez um elogio, sem sarcasmo. Quase chamei o hospital. Isso é sério. Muito sério. Ela sorriu, mas algo dentro dela estava se agitando, como se o jogo entre eles tivesse mudado. Como se agora, ambos soubessem que a linha entre o pessoal e o profissional estava começando a se confundir. E, honestamente, ela não sabia se queria apagar essa linha ou cruzá-la a toda velocidade. Na manhã de terça-feira, o café do escritório parecia mais amargo. Ou talvez fosse o clima no andar executivo do Foster Group que havia mudado. Desde o jantar de sábado, as pessoas olhavam para Livia por um pouco mais de tempo. Com mais cuidado. Com um pouco de suspeita. Ela notou isso quando entrou na sala de descanso e viu duas mulheres da contabilidade pararem de falar assim que ela entrou. Elas tentaram disfarçar com um sorriso falso, um daqueles sorrisos que você dá quando acaba de ser pego fofocando. Bom dia, disse Livia alegremente. Bom dia, responderam juntas, mas com um tom que soava mais como, porque você ainda está aqui. Livia fingiu não notar. Pegou seu café e voltou para sua mesa. Mas assim que abriu seu e-mail, percebeu que a atmosfera tensa não estava apenas em sua cabeça. SRTA Park, por favor, revise o relatório que você enviou ontem. O Sr. Foster disse que a apresentação estava muito informal. Assinado, Melissa. Ela revirou os olhos. Muito informal. Eu só usei um título, um subtítulo e uma cor que não machuca os olhos. Diego, passando por ali, notou sua expressão e parou. O que foi? O projeto Vamos Te Derrubar já começou. Parece que sim. Começando com o clássico, você não é boa o suficiente. Cuidado com a Melissa. Ela tem contatos, garras afiadas e um perfume que cheira a ressentimento. Diego riu. Isso aí. Continuo fazendo piadas. É assim que se sobrevive por aqui. Dentro do escritório do CEO, Henry lia relatórios quando Melissa entrou com seu tablet colorido. Sobre a SRTA Park, ela começou com seu tom doce, mas envenenado de sempre. O que tem ela? Ele perguntou sem levantar o olhar. Ela está recebendo muita atenção, especialmente dos acionistas. Ela fez sua parte no jantar. Manteve todos entretidos. Isso é um ponto positivo. Claro. Mas algumas pessoas estão comentando o jeito que ela se veste, como ela fala, como ela interage com você. Henry largou a caneta. Agora ele olhava diretamente para Melissa. Você está me dizendo que uma assistente eficiente, amigável e espontânea é ruim para a imagem da empresa. Estou dizendo que pode ser um pouco cedo demais para tanta liberdade e visibilidade. Não estou pedindo sua opinião sobre quem eu contrato, Melissa. Ela está fazendo um bom trabalho. Melissa escondeu sua irritação atrás de um sorriso apertado. Claro. Estou apenas cuidando da sua imagem. Henry voltou a seus papéis, encerrando a conversa. Mas Melissa já tinha uma mensagem pronta em seu telefone, e o aliado perfeito para o que estava por vir. Naquele mesmo dia, Livia foi chamada por um dos executivos do departamento de parcerias, Douglas Farage. Cara alto, bronzeado falso, sempre com um terno 3 números menor. SRTA Park, disse ele, acenando para ela com um dedo como se estivesse chamando uma garçonete. Preciso de um favor. Urgente. Claro. Como posso ajudar? Tenho uma reunião com investidores sul-coreanos. Preciso que você traduza alguns slides e prepare a sala. Mas não conta a ninguém. É confidencial. Livia achou o sigilo estranho, mas assentiu. Tudo bem. Envie-me os arquivos. Ela passou a tarde organizando tudo, adaptando o material até que Diego entrou silenciosamente na sala. O que você está fazendo com os arquivos do projeto Horizon? Como assim? Este material é confidencial e apenas para diretores. Você não deveria estar tocando nisso. Os olhos de Livia se arregalaram. Douglas me pediu. Diego parou por um segundo. Livia, isso pode ser uma armadilha. Ela sentiu seu estômago afundar. Oh, meu Deus! Fui estúpida. Não, você foi ingênua. E por aqui, isso é praticamente a mesma coisa. Naquela noite, Henry chamou Livia em seu escritório. Entre.
Feche a porta. Ela o fez. Seu tom era ríspido. Ele estava perto da janela, de costas. Explique porque você acessou documentos confidenciais do Conselho sem autorização. Me disseram para ajudar com a apresentação do Douglas. Ele disse que era urgente e confidencial. E você não achou estranho que isso viesse de alguém que nem é do seu departamento? Achei estranho, mas queria provar que era capaz, que podia fazer mais. Henry respirou fundo. Isso poderia ter comprometido um contrato. Uma cláusula de confidencialidade foi violada. Eles poderiam usar isso contra nós. Eu não sabia. Exatamente porque você não sabia, você deveria ter me consultado. Ela ficou em silêncio, depois levantou o queixo. Então agora eu sou um problema. Não, você é impulsiva e está em uma posição delicada. Você precisa entender que nem todos jogam limpo aqui. Então me diga, quem quer me derrubar? Quase todos, exceto eu. Ela piscou. Isso é para ser um elogio. É um aviso. Ela cruzou os braços, irritada. Se você se arrepende de me contratar, é só dizer. Eu saio agora mesmo, e você pode me substituir por outra Barbie corporativa. Ninguém te disse para ser diferente. E desde quando ser diferente é uma ameaça para a empresa? Desde que as pessoas começaram a ter medo de serem substituídas por alguém sem o pedigree certo, mas com talento de verdade. Eles se encararam. Havia tensão, frustração, mas também respeito. Então, o que eu faço agora? Ela perguntou, mais calma. Henry se aproximou da mesa. Prove que você pertence aqui, mas seja estratégica, menos impulsiva. Isso vai ser difícil. Eu sou toda impulso. Eu notei. Ela pegou a pasta com os relatórios. Se eu for demitida, quero pelo menos o direito de me despedir com uma música. Desde que não seja evidências. Droga. Era a minha primeira escolha. Ele sorriu, sem querer. E ela viu. Boa noite, Sr. Foster. Boa noite, SRTA Park. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Henry ficou por um momento, depois se sentou e murmurou: essa garota vai ser a minha ruína ou a salvação deste lugar. Livia, ainda com o coração acelerado, desceu para o saguão. Ela precisava de ar. Do outro lado da rua, Melissa observava de uma janela de restaurante, taça de vinho na mão. Douglas sentou-se ao lado dela, sorrindo. Ela não vai durar muito, disse ele. Espero que não. Mas se durar, talvez precisemos de uma queda maior. Você é cruel. Impraticável. Eles brindaram como se assinassem um contrato sem papel. No dia seguinte, Livia chegou cedo. Mais cedo que qualquer outra pessoa. Ela colocou os fones de ouvido, amarrou o cabelo para trás e se trancou em uma sala de reuniões vazia. Passou 2 horas preparando um relatório estratégico com melhorias operacionais que havia notado nas últimas semanas. Apontou falhas no fluxo de trabalho e sugeriu soluções simples que poderiam economizar milhares. No final da manhã, ela imprimiu tudo e colocou na mesa de Henry. Sem bilhete, sem aviso. No final do dia, ele apareceu ao lado de sua mesa. Eu li seu relatório. Ela levantou o olhar, tensa. E? Impressionante. Sério. Infelizmente, sim. Isso foi um elogio, mas vamos manter isso entre nós. Não quero que a empresa pense que estou amolecendo. Tarde demais. Eu vi você sorrir ontem. Notícia falsa. Ela riu. E ele também. Só por um segundo. Então Henry se virou e voltou para seu escritório. E Livia ficou lá, sorrindo para si mesma. Porque apesar das armadilhas, das fofocas e dos riscos, ela sabia de uma coisa. Ele estava começando a acreditar nela. E talvez, apenas talvez, isso fosse mais perigoso do que qualquer plano de sabotagem. Na manhã de sexta-feira, o escritório estava agitado. O evento de moda mais aguardado da temporada, o Foster e Trend Showcase, aconteceria naquela noite. E, para surpresa de todos, a responsável por coordenar a logística interna era ninguém menos que Livia Park. Ela perguntou, segurando a pasta com a programação do evento como se fosse um vespeiro. Você. Henry quer que você cuide da gestão dos bastidores, coordenação da equipe e agendamento com os fornecedores, explicou Claire da equipe de eventos. Ele disse que você tem um certo talento para lidar com o caos. Caos. Isso é ridículo, respondeu Livia, bem no momento em que deixou cair sua caneta e garrafa de água ao mesmo tempo.
No início da tarde, ela já estava no local do evento. Um grande galpão reformado no bairro da Liberdade. Luzes, cabos, holofotes, modelos correndo de salto alto, cabides voando. Era o caos usual de um desfile de moda. Com a prancheta na mão, Livia fazia o POS. Possível para manter as coisas sob controle. Ela verificava ordens de serviço, entradas de modelos, deixas de música e horários dos discursos. Tudo estava correndo bem, até que as coisas começaram a desmoronar. Livia, gritou um assistente de palco, o DJ acabou de chegar e diz que a playlist está toda misturada. Ele recebeu a versão errada. O quê? Eu enviei a final ontem à noite. E o catering acabou de chegar, mas eles dizem que não estavam agendados para daqui a 2 horas. Isso está tudo errado. Ela abriu seus e-mails. Tudo o que ela havia enviado estava correto, mas os anexos nas mensagens encaminhadas tinham datas antigas, versões erradas. Quem encaminhou isso? Ela murmurou, apertando os olhos para a tela. Na linha de baixo, encaminhado por Melissa Rocha. No camarim, a modelo veterana Bela Marquês espiava o caos. Com quase 1,80 m, voz rouca e a postura de uma general estilosa, Bela observava como uma rainha que já viu sua cota de batalhas. Garota, este lugar está de cabeça para baixo. Onde está a sua equipe? Eu sou a equipe, respondeu Livia, tentando não desmoronar. E aparentemente também a bode expiatória de hoje. E você vai desistir? Não, mas se eu gritar, pode sair em hebraico. Bela sorriu. Algo em Livia a lembrava de sua versão mais jovem. Uma bagunça encantadora. Corajosa de uma forma imprudente. Então vamos consertar isso. Venha comigo. Com a ajuda de Bela e de um estilista chamado Jean, que usava um lenço de seda com estampa de flamingo e gritava mais alto que todos os assistentes juntos, Livia montou uma força-tarefa improvisada. Jean mudou o fundo da passarela para preto. A iluminação azul entra em conflito com a coleção da marca principal. Querida, azul e vermelho só funcionam em bandeiras. Uma passarela precisa de elegância. Bela, as modelos para a segunda rodada estão prontas. Comigo, elas nem pisarão com o pé errado. Tudo pronto. DJ, pegue esta playlist. Esqueça a que te enviaram. Esta é a versão final. Em menos de 1 hora, o caos se transformou em um fluxo controlado. E tudo sob o olhar atento de Henry, de braços cruzados ao lado, observando em silêncio. Melissa, ao lado dele, tentou agir com naturalidade. Parece que houve alguns problemas menores, comentou ela. Sim, e parece que alguém está tentando fazer parecer que a culpa foi dela, respondeu Henry, sem tirar os olhos de Livia. Melissa não respondeu, mas seus dedos apertaram o telefone com um pouco mais de força. Exatamente às 20 horas, as luzes se apagaram. A música começou suavemente, depois aumentou de intensidade. As modelos saíram na hora certa, o cenário brilhou e os convidados aplaudiram. Na plateia, executivos, influenciadores, jornalistas e parceiros de moda assistiam, completamente absortos. Nos bastidores, Livia trocava cartões de deixa, acompanhava a entrada das modelos e ainda conseguia tomar um gole rápido de água entre os segmentos. No final, um dos diretores da empresa subiu ao palco. Gostaria de agradecer a toda a equipe pelo trabalho impecável desta noite, e agradecer especialmente à SRTA Livia Park por coordenar um evento tão brilhante. Livia, que estava com a cabeça enfiada em um cabideiro procurando um sapato perdido, ouviu seu nome ecoar pelos alto-falantes. Mas eu nem estou de batom. Ela foi gentilmente empurrada para o palco, onde recebeu um buquê e aplausos da multidão. No canto da sala, Henry aplaudiu, discretamente, mas com um sorriso pequeno e genuíno. Melissa não aplaudiu. Mais tarde, de volta ao camarim, Livia sentou-se no chão, segurando os saltos. Eu sobrevivi, disse ela, sem fôlego. Você sobreviveu e brilhou, disse Bela, entregando-lhe uma garrafa de água. Aquela assistente lá de cima. A de voz doce e olhos de cobra. Ela tentou te sabotar, sabia. Eu sei, e aquele executivo, Douglas, também. Mas você lidou com isso, e mais do que isso, você conquistou a sala. Jean apareceu com uma bolsa brilhante, recebi um presente da equipe, um par de tênis, porque suas solas estão implorando por misericórdia. Livia sorriu, pela primeira vez sentiu que realmente pertencia. Não há elite, não há empresa, mas há a ideia de que era capaz. Mesmo sem pedigree, sem a roupa certa, mesmo sendo constantemente subestimada, ela entregou resultados. Lá fora, Henry esperava perto do carro. Pensei que você já tinha ido, disse ela, surpresa.
Fiquei caso precisasse de uma carona. Você não parece do tipo que se importa com o conforto de uma assistente. E você não parece do tipo que respeita limites. Obrigada, eu acho. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Você sabia que eles estavam tentando me derrubar hoje, não sabia? Eu tive um pressentimento, mas queria ver como você reagiria. Ah, então foi um teste. Não, foi uma chance de mostrar que você é mais do que apenas sarcasmo e raciocínio rápido. E eu passei. Henry abriu a porta do carro. Entre. Isso responde à sua pergunta. Ela entrou, ainda usando os tênis novos que acabara de receber. Só espero que esta carona não termine em outra poça de lama. Se terminar, prometo que saio e peço desculpas desta vez. Ela riu. Isso é progresso, chefe. Passos de bebê, SRTA Park. Enquanto o carro se movia pelas ruas silenciosas da cidade, eles sentaram em silêncio. Mas era um silêncio confortável, como se nenhuma palavra fosse necessária para dizer: algo está diferente. Algo está crescendo. E, pela primeira vez, Livia não tinha medo disso. A semana após o evento, Livia já estava de volta à sua rotina no escritório. Mas algo em seus olhos havia mudado. Uma mistura de exaustão e aquele tipo de brilho que só aparece quando alguém começa a acreditar, mesmo que secretamente, que finalmente está no caminho certo. O problema era o custo. Desde a noite do evento, ela mal dormira. Passou os últimos dias terminando relatórios, organizando planilhas, lidando com olhares de soslaio e ataques sutis de Melissa. Henry pedia mais a cada dia. E ela, incapaz de dizer não, entregava tudo com um sorriso cansado. Na quarta-feira, às 14h37, ela estava digitando um e-mail pela terceira vez porque simplesmente não conseguia se lembrar das palavras certas. O mundo ao seu redor começou a girar lentamente, como um carrossel silencioso. As letras dançavam na tela. Ela piscou, com força. Depois piscou novamente. A próxima coisa que sentiu foi o chão frio. Alguém chama o Henry, gritou Diego, já ajoelhado ao lado dela. Ela desmaiou. Alguém pega água. Açúcar. Um médico. Um helicóptero, se puder. Henry recebeu a notícia no meio de uma reunião com investidores e nem terminou a frase. Ele apenas se levantou, saiu da sala e desceu as escadas, rápida e silenciosamente, deixando para trás um rastro de tensão. Quando chegou, Livia já estava acordando, sentada em uma poltrona com um copo de água nas mãos e um cobertor que alguém havia encontrado. O que aconteceu? Ela perguntou, ainda tonta. Você desmaiou? Disse Diego, bem no meio da sua frase, literalmente. Henry se aproximou. Ele não disse nada, apenas observou. Estou bem. Foi só pressão baixa, eu acho, disse ela, tentando se levantar. Não, ele respondeu, seu tom não deixando espaço para debate. Você não está bem e está saindo agora. Mas eu. Já chega, Park? Vamos. Ela tentou argumentar, mas quando Henry pegou seu braço para ajudá-la a se levantar, ela cedeu. Talvez por causa de sua força. Talvez por causa do calor em seu toque. Ou talvez apenas porque, naquele momento, ela não queria lutar contra nada, nem mesmo contra seu próprio corpo. O carro se movia silenciosamente pelas ruas da cidade. Livia encostou a cabeça na janela, observando as luzes se desfocarem. Você não precisava me trazer, ela murmurou, com os olhos semicerrados. Sim, eu precisava. Por quê? Porque você não sabe parar. E aparentemente ninguém lá dentro sabe notar quando você está prestes a desmaiar. Estou bem agora. Foi só pressão baixa. Não, foi excesso de tudo. Excesso de doação. Excesso de esforço. Excesso de tentar provar algo o tempo todo. Ela o olhou de soslaio. E desde quando você se importa com isso? Desde o dia em que você foi atingida por lama e entrou em uma entrevista, sorrindo como se fosse a melhor coisa que já aconteceu. Livia desviou o olhar. Um calor estranho subiu por seu pescoço. Mas ela não disse nada. O apartamento de Henry ficava no topo de um prédio em um dos bairros mais nobres da cidade. O elevador abria diretamente na sala de estar. Pisos de mármore, janelas enormes, uma decoração fria e impecável, com cada item perfeitamente em seu lugar. Silencioso demais. Você pode descansar aqui. Ninguém vai te incomodar, disse ele, abrindo a porta de um quarto com vista para o parque. Uau, este é o quarto de hóspedes. É o quarto que ninguém usa. Hoje, é seu. Ok, mas não tenho roupas.
Nem escova de dentes. Nem meu pijama de vaquinha. Ele deu um leve sorriso. Há camisetas no armário. Pijamas de CEO. Vão servir. Ela riu. Promete que não vai me processar se eu usar uma de suas camisetas como vestido. Prometo, desde que você não a use como pano de limpeza depois. Ela entrou no quarto e fechou a porta. Respirou fundo. Deitou na cama e dormiu. Um sono pesado, profundo e sem sonhos. Horas depois, ela acordou. Estava escuro. O relógio marcava 22 horas. Ela saiu do quarto lentamente. Estava usando uma camiseta azul marinho que chegava até o meio da coxa. Estranhamente, sentia-se confortável. Ela encontrou Henry na cozinha, fazendo algo silenciosamente. Ele usava uma camisa cinza com as mangas arregaçadas e parecia mais relaxado do que ela jamais o vira. Você sabe cozinhar? Ela perguntou, encostada no batente da porta. Apenas o suficiente para não morrer de fome durante viagens longas. Impressionante. Omelete. Aceito, com minha dignidade restaurada. Eles se sentaram no balcão, cada um com um prato simples à sua frente. Isso está delicioso, sinceramente. Obrigado. Treinei com o chefe francês mais exigente de todos. Sério. YouTube. Ela riu alto. Ok, agora eu acredito. Henry Foster é humano. Eu sempre fui. Você é que colocou essa armadura em mim. Não, você apareceu usando-a. Eu apenas tentei encontrar a fivela. Henry a observou por alguns segundos. Seu rosto estava mais calmo agora. Seu cabelo solto. Sua pele ainda pálida, mas brilhante. Por que você não me disse que perdeu sua mãe tão jovem? Ele perguntou em um tom mais suave. Livia respirou fundo. Porque todo mundo perde alguém. E eu não queria que fosse uma desculpa. Eu cresci com minha mãe como meu mundo inteiro. Quando ela se foi, prometi que seria forte. Que faria algo bom. Por mim. E por ela. E você está fazendo. Ela sorriu, mas seus olhos se encheram de lágrimas por um momento. Alguns dias eu acordo pensando que estou. Outros, nem tanto. Eu entendo. Você perdeu alguém. Meu irmão. Mais novo. Acidente de carro. Eu tinha 19 anos. Ele tinha 16. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi respeitoso. Quase como um momento compartilhado. Foi aí que você se transformou neste robô eficiente? Ela perguntou com um sorriso triste. Foi aí que aprendi que perder o controle dói. E que a dor não passa. Apenas muda de forma. Livia assentiu. Seus olhos se encontraram. Desta vez, sem barreiras. Você é menos intimidador quando fala assim. E você é mais perigosa quando não está gritando. Gritar é minha linguagem de sobrevivência. Eles riram. E então, no meio do silêncio que se seguiu, aconteceu. Henry estendeu lentamente a mão e tocou a mão dela no balcão. Apenas isso. Mas foi como uma faísca. Um toque suave. Quase nada. Quase. Livia não se afastou. Não disse uma palavra. Ela apenas olhou para onde suas mãos se encontravam. Como se aquele simples gesto dissesse tudo o que eles vinham evitando. Ele também não falou. Mas seu olhar havia mudado. Estava mais aberto. Mais real, você deveria dormir mais, disse ele gentilmente, sem mover a mão. Você também. Durma mais. E sorria. Ajuda. Você pode parar de me dar ordens por 5 minutos. Nem nos meus sonhos. O toque permaneceu por mais alguns segundos. Então ele retirou a mão, levantou-se, pegou os pratos e começou a lavá-los. Como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha. E ambos sabiam disso. Na manhã seguinte, Livia acordou com a luz do sol entrando pelas janelas. A camiseta ainda tinha o cheiro dele. O quarto estava arrumado demais. Mas o travesseiro tinha a forma exata de uma noite inteira de descanso. Ela se vestiu, prendeu o cabelo e encontrou Henry na sala de estar. Bom dia, disse ela. Você dormiu bem. Melhor do que em meses. Bom. O Diego deixou seus documentos aqui. Já mandei um carro te levar para o trabalho. Você não vem? Tenho uma reunião com acionistas. Preciso revisar alguns contratos primeiro. Ela assentiu e pegou sua bolsa. Parou na porta.
Obrigada por ontem. Pelo quarto. Pelo omelete. Por tudo. De nada. Mas da próxima vez que decidir desmaiar, tente escolher um momento menos inconveniente. Ela sorriu. Entendido. Vou colocar na minha agenda. Desmaiar com elegância. E antes de sair, ela acrescentou. Ah, e obrigada pelo toque também. Literalmente. Ele não respondeu. Mas seus olhos disseram tudo. No carro, a caminho do trabalho, Livia encostou a testa na janela e sorriu para si mesma. Foi apenas um toque. Mas mudou tudo. Tudo começou com uma notificação no celular do Diego. Livia, ele chamou, com os olhos arregalados, segurando o telefone. Você precisa ver isso. Ela se aproximou da mesa dele, ainda segurando seu café. Se for um meme de gato, eu juro. Não é um meme. É, você. Eu. Ele deu play. O vídeo tinha menos de 30 segundos. Mostrava uma jovem correndo com um guarda-chuva pouco antes de ser atingida por uma onda de lama. A imagem era nítida. Seu rosto, visível. Sua reação, chocada, mas determinada, era o destaque. Título: Garota é atingida por lama antes de uma entrevista de emprego e ainda entra com estilo. Um ícone. Ela congelou. Quem gravou isso? A câmara de segurança da floricultura da esquina. Alguém pegou a filmagem, adicionou música dramática e viralizou. Já foi compartilhado mais de 300.000 vezes. Oh meu Deus! No início da tarde, o vídeo estava em todos os sites de notícias, páginas de humor, contas motivacionais e até em podcasts que ela nunca tinha ouvido falar. Veja o incrível exemplo de resiliência desta mulher. Graça. Mesmo na lama. O capitalismo nunca viu tanta dignidade diante da tragédia. Alguns a elogiavam. Outros faziam piadas. Mas todos a viram. E Livia odiou cada segundo. Você está ficando famosa, disse Diego, tentando soar leve. Estou exposta. As pessoas estão perguntando se o vestido que usei no jantar com o Henry era alugado. Era. Claro que era. E os saltos também. E o batom estava vencido. Calma. Respira. Não, eu não pedi por isso. Eu só queria trabalhar. Em silêncio. Como todo mundo. Você nunca foi como todo mundo. Esse é o problema. Ela pegou o telefone. Mensagens. Notificações. Comentários. Uma bagunça. Ela foi até a sala de descanso para tomar um ar, mas parou quando ouviu duas vozes familiares. Então agora ela vai ser uma influenciadora. Em seguida, vai lançar uma linha de guarda-chuvas à prova de lama. Risada suave. Melissa e outra funcionária de comunicação. Livia se virou e foi direto para o elevador. Ela precisava sair. Ver o céu. Ou pelo menos ver algo que não fosse um fluxo de memes. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola aqui embaixo. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar para a história. Enquanto isso, no escritório do CEO, Henry estava lendo um relatório quando Claire entrou apressada. Precisamos conversar. Sobre. O vídeo da Livia. Está em toda parte. Eu sei. Henry, a equipe jurídica quer saber se vamos tomar medidas contra as pessoas que o postaram. Não. O que você quer dizer? Eu já pedi para tentarem remover a maioria das versões, mas a essa altura, é como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. Claire o olhou atentamente. Você está realmente preocupado. Alguém filmou um momento privado de uma funcionária e o transformou em entretenimento. Isso é uma violação. Mas ela não parece muito chateada. Ela está. Ela só não está dizendo. Claire o estudou por um momento. Você está cruzando uma linha perigosa. Eu cruzei há muito tempo. Só não quero admitir. Livia estava sentada em um banco do lado de fora do prédio, tentando responder a uma mensagem de sua irmã quando seu telefone tocou. Henry, ela atendeu com um suspiro. Oi. Onde você está? Tomando um ar. Posso me juntar a você? Ela hesitou, depois disse, é um espaço público. Não posso te impedir. Alguns minutos depois, ele sentou-se ao lado dela. Pedi para tentarem remover os vídeos, disse ele, direto ao ponto. Eu sei. O Diego me contou.
Eu fiz isso por você. E quem disse que eu queria isso? Ele virou a cabeça. Pensei que estava te protegendo. Você não precisa me proteger, Henry. Eu não sou uma vítima. E definitivamente não sou um projeto de resgate. Isso não é o que eu. Você tem ideia de como me sinto exposta? Do quanto as pessoas estão rindo? Me chamando de garota da lama. Eles também estão te chamando de forte, corajosa, inspiradora. Mas eu não pedi por isso. Eu só queria ser boa no meu trabalho, sem virar piada, sem virar um símbolo, sem ser a assistente que todos têm pena ou olham com interesse demais. Henry apertou os lábios como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Você quer saber por que isso me incomoda tanto? Porque agora todo mundo vai pensar que estou aqui porque viralizei. Não porque sou boa. Não porque me esforcei ao máximo para provar meu valor. Mas porque você me protegeu. Isso não é verdade. Você é uma das pessoas mais capazes com quem já trabalhei. Mas ninguém sabe disso. Tudo o que eles veem é a lama. E o jeito que você olha para mim quando pensa que ninguém está vendo. Silêncio. O sol iluminava seu rosto, tornando-a ainda mais impressionante. Ele a olhava como se cada uma de suas palavras estivesse atingindo um lugar dentro dele que ele havia enterrado há muito tempo. Eu não sei o que fazer, ele admitiu. Então não faça nada. Deixe-me lidar com isso do meu jeito. Ela se levantou. Livia. Henry. Eu preciso de espaço. Eu preciso de ar. Preciso me lembrar porque vim aqui em primeiro lugar. Foi por minha causa. Ela parou, surpresa. Ele também pareceu surpreso por ter dito isso em voz alta. Eu vim por mim. Mas talvez eu tenha ficado por sua causa. E com isso, ela se afastou. Dentro do elevador, Livia fechou os olhos. Ela estava tremendo. Não sabia se era por estar tão exposta, pela discussão, ou por aquela pergunta inesperada. No fundo, ela sabia que estava se envolvendo. Que o toque na cozinha não tinha sido apenas por conforto. Que os olhares, os sorrisos discretos, os longos silêncios, já haviam dito o que nenhum dos dois ousava admitir. Mas ela também sabia que não queria que isso a definisse. Ela não queria ser apenas a garota que o CEO protegia. Ela queria ser muito mais. Ela queria ser ela mesma. Henry ficou lá, ainda no banco, o vento bagunçando seu cabelo pela primeira vez em anos. Seu terno perfeito agora parecia apertado, fora do lugar. Ele passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Ele havia cruzado uma linha. E agora, tinha que decidir se estava pronto para seguir em frente. No dia seguinte, Livia não apareceu no escritório. Diego enviou uma mensagem, e ela respondeu com apenas um emoji de coração e um simples, preciso de um tempo. Melissa andava por aí com um sorriso discreto. Como alguém que sente o ar mais leve sem a presença de alguém que sempre a incomodou. Henry, enquanto isso, passou o dia inteiro preso e reuniões. Mas ele não prestou atenção a nenhuma delas. Seus olhos liam os gráficos, mas sua mente voltava para uma imagem, o rosto de Livia naquela tarde. A frustração. A força. A coragem. Naquela noite, ele subiu para a cobertura, pela primeira vez, o silêncio o incomodou. Ele pegou o telefone. Abriu a galeria. Havia apenas uma foto de Livia. Desfocada, tirada por acidente no evento de moda, quando ela estava rindo com um copo de água na mão e tênis emprestados nos pés. Ele olhou para aquela foto por um longo tempo. Então, sussurrou, estou perdido, Park. 3 dias se passaram. No quarto dia, uma carta chegou ao escritório de Henry. Escrita à mão, em papel simples. Henry, não saí porque desisti. Saí porque percebi que estava me esquecendo de mim mesma no meio de tudo isso. Sou barulhenta. Desajeitada. Estranha. Mas também sou leal. Criativa. Forte. E você? Você é um mistério que eu adoraria desvendar, mas não ao custo de me perder. Obrigada por tudo. A gente se vê por aí. Livia. Ele leu. Depois leu de novo. Levantou-se, pegou as chaves e saiu do prédio sem dizer para onde há. Porque ele sabia. Ele sabia que a gente se vê por aí ainda poderia se transformar em fique. Mas só se ele tivesse a coragem de, pela primeira vez, lutar por algo que não estava escrito em um contrato. Nos dias seguintes à sua saída da empresa, Livia redescobriu o silêncio. Um tipo de silêncio diferente do que ela sentia no escritório quando Henry estava focado. Este era mais cru. Cheio de incertezas.
mas, ao mesmo tempo, havia um tipo de alívio em não ter que filtrar suas palavras, sorrisos ou olhares. Ela passou a manhã de sábado organizando caixas de papéis antigos, anotações para um blog que nunca saiu do papel, cartões de visita de entrevistas fracassadas e algumas fotos de sua mãe. Em uma delas, as duas riam, com os rostos cobertos de tinta e camisetas manchadas. Você gostaria dele, mãe? Ele é complicado. E eu sou ainda mais. Ela suspirou. Era impossível não pensar em Henry. Na forma como ele a olhava. Na forma como sua voz se suavizava quando falava baixo. Na forma como ele segurou sua mão na cozinha. Na forma como ele leu a carta. Ela sabia que ele tinha lido. Podia sentir. Mas também sabia que apenas sentir não era suficiente. Ele precisava escolher. E não apenas escolher estar com ela. Escolher baixar a guarda. Enquanto isso, Henry caminhava pela sede do grupo Foster com um novo tipo de silêncio. Seus passos ainda eram firmes, suas instruções claras, mas sua mente, distraída. Nenhuma apresentação parecia emocionante. Nenhuma reunião era importante o suficiente para fazê-lo esquecer o espaço que Livia havia deixado para trás. Claire percebeu. Melissa percebeu. Até Diego percebeu. Que agora tinha 3 funções tentando cobrir todos os erros administrativos que Livia costumava consertar na hora. Na tarde de segunda-feira, Claire entrou em seu escritório com um lembrete. Paris, quinta-feira. Reunião com o pessoal da Tesouro da Europa. Sim, eu sei, respondeu Henry, girando uma caneta entre os dedos. Você quer que a Melissa vá com você? Ele franziu a testa. Não. Então. Henry fez uma pausa de alguns segundos. Depois se levantou. Deixa a tarde de amanhã livre. Para quê? Tenho um convite a fazer. Livia estava saindo de uma cafeteria quando o carro parou na frente dela. Ela reconheceu o motorista. E ao lado dele, Henry, de terno e gravata, mas com o olhar mais humano que ela já tinha visto em seu rosto. Você está me seguindo agora? Ela perguntou, cruzando os braços. Preciso falar com você. Mas não aqui. Pode-me dar 15 minutos. Ela pensou, depois assentiu e entrou no carro. Se você está me sequestrando, saiba que sou uma péssima companhia em cativeiro. Falo demais e como tudo na geladeira. É um risco que decidi correr. Eles foram a um café tranquilo na parte antiga da cidade. Sentaram-se em uma mesa de canto. Sem guarda-costas, sem formalidades. Porque estou aqui, Henry. Ele a olhou por alguns segundos antes de responder. Vou a Paris esta semana, representando o Foster Group em uma reunião com investidores europeus. Ok, boa viagem. Quero que você venha comigo. Ela riu, surpresa. O que você quer dizer? Quero que você venha como minha tradutora e assistente, mas também como uma mulher que entende mais do que ninguém quando as coisas saem do controle. Você está me convidando para uma viagem internacional. Sim. Depois de ver você sair pela porta com um "a gente se vê por aí", porque eu não quero que esse "a gente se vê por aí" se transforme em "adeus". E eu não sei como consertar as coisas aqui, mas talvez em outro lugar, longe das fofocas, da pressão e dos Foster, talvez possamos realmente nos ouvir. Ela o olhou com atenção. Pela primeira vez, Henry não estava falando como um CEO. Ele estava falando como um homem. Um homem que parecia vulnerável. E se eu disser não? Então eu vou entender. E vou te deixar ir. Ela pensou por um longo momento. Você tem certeza de que não quer apenas alguém para segurar seus papéis durante a reunião? Eu quero alguém para me dizer se minha gravata está torta, e para rir se eu errar meu francês, e para me lembrar que o mundo não acaba quando algo sai do controle. Uau! Você realmente precisa de mim? Sim. Eu preciso. Ela sorriu suavemente. Tudo bem então. Mas só se eu puder escolher meu próprio assento no avião. Nada de classe executiva tentando me sufocar com champanhe caro. Você pode sentar na janela. Fechado. A Torre Eiffel brilhava como uma joia iluminada na noite. O vento frio de Paris soprava nos cabelos de Livia enquanto ela segurava uma xícara de chocolate quente que comprou de um vendedor de rua. Sei que há lugares mais chiques para ir, disse ela, sentada em um banco com Henry ao seu lado. Mas isto é perfeito. Melhor chocolate quente que já tomei. Claro que é. Foi comprado com 5 euros e coração. Eles riram e depois sentaram-se em silêncio. O tipo de silêncio que não precisa ser explicado. Sabe o que eu mais gostei hoje? Ela perguntou depois de um tempo.
Diga-me. Ver você falar francês quebrado. Meu francês é perfeitamente bom. Je suis café au lait não é uma frase funcional. Chickens Max. Ela me entendeu. Porque ela teve pena de você. Mais risadas. Então ela o olhou de forma diferente. Um pouco mais séria. Um pouco mais profunda. Porque você me trouxe aqui, Henry. De verdade. Ele demorou um momento para responder. Porque eu não conseguia mais dormir sabendo que você não estava por perto. Ela olhou para baixo. Mordeu o lábio. Eu não sou fácil. Sou uma bagunça ambulante. Falo demais. Sinto demais. E é exatamente isso que me atrai. Eles se olharam. E então, lentamente, ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Ela não se afastou. Se você me beijar agora, não voltaremos a ser como antes, ela sussurrou. Eu não quero voltar a ser como antes. E então eles se beijaram. Suave, mas cheio de tudo o que haviam guardado por tantos capítulos. Um encontro de respirações, promessas silenciosas, desejos há muito guardados. Como se o mundo parasse ali mesmo. Como se a Torre Eiffel tivesse sido construída apenas para iluminar aquele momento. Mas então, seu telefone tocou. Henry o ignorou. Tocou novamente. E uma terceira vez. O nome de Claire na tela. Ele atendeu, claramente irritado. Sim. Livia se afastou um pouco, ainda com os olhos fechados, segurando a sensação do beijo interrompido. O quê? Ele disse. Ela abriu os olhos quando notou o tom de sua voz. Tem certeza? Mas como? Não. Não conta a ninguém ainda. Estou voltando. Ele desligou. Seu rosto tenso novamente. O que aconteceu? Ela perguntou. Uma queixa. Estão dizendo que você foi contratada por causa de laços pessoais. Um dos acionistas está pedindo uma investigação formal. Ela congelou. Isso é sobre o vídeo. A viagem. Sobre mim. Isso é sobre medo. Medo de alguém como você estar onde está. E o que você vai fazer? Lutar. Por mim. Por você. Por nós. Ela engoliu em seco. E se não funcionar? Então encontraremos outro caminho. Juntos. Ele estendeu a mão. Você confia em mim? Ela a pegou. Pela primeira vez, sim. De volta ao hotel, eles passaram horas conversando. Sobre tudo. O futuro. Se voltariam ou não. Como lidar com a crescente guerra fria corporativa. Mas algo havia mudado. Eles não estavam mais fugindo. Nem de si mesmos. Nem um do outro. Eles estavam juntos. E isso mudava tudo. Parecia estranho voltar ao Foster Group depois de Paris. O mundo lá fora ainda parecia encantado. Cheio de luzes dançando no Sena. Chocolate quente em copos de papel. E confissões sussurradas em sotaques incertos. Mas dentro do prédio de vidro espelhado, a realidade era fria. Formal. Pesada. Assim que Henry e Livia entraram na recepção, os sussurros começaram. Sorrisos disfarçados. Olhares de soslaio. Conversas interrompidas no meio da frase. Eles pegaram o mesmo elevador, mas em silêncio. Desta vez, não houve queda de energia. O que os congelou agora foram as consequências. Tem certeza de que quer subir comigo? Ele perguntou, com os olhos nos números que subiam no painel. Tenho certeza de que não quer mais fingir. Ele assentiu. E naquele pequeno gesto, tanto foi dito quanto em qualquer longo discurso. Na sala de reuniões executivas, a atmosfera era tensa. 3 membros do conselho, Claire, 2 advogados e Melissa sentada ao fundo com as pernas cruzadas, observando com o olhar de quem espera o momento exato para exibir um sorriso venenoso. Sr. Foster, começou um dos membros do conselho, recebemos uma queixa formal alegando que a SRTA Park foi contratada com base em um relacionamento pessoal, não em qualificações profissionais. Isso não é verdade, respondeu Henry calmamente. Ela foi contratada após uma entrevista padrão, claramente a mais capaz entre os candidatos. Mesmo após o incidente inicial. Especialmente por causa dele. Ela demonstrou resiliência, raciocínio rápido e caráter. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Henry, disse outro membro do conselho, nossa principal preocupação aqui é como a imagem da empresa está sendo afetada. Funcionários estão comentando,
parceiros estão fazendo perguntas, acionistas estão pressionando, e o vídeo viral só piorou as coisas. Eu entendo, mas a competência dela fala por si. E quanto ao seu relacionamento pessoal? Silêncio. Livia, que estava sentada em silêncio no canto, levantou-se. Posso falar? O conselho assentiu. Ela caminhou até o centro da sala, de pé, ereta. Não estou aqui por causa de um relacionamento. E se alguém aqui acha que recebi tratamento especial, desculpe, ela olhou diretamente para Melissa, mas eu trabalhei mais duro, lutei mais e entreguei mais do que muitas pessoas com sobrenomes chiques e blazeres sob medida. Melissa desviou o olhar. Nunca pedi privilégios especiais. E se a presença de uma mulher com voz forte e ideias que não seguem o molde usual incomoda as pessoas, talvez o problema não seja o vídeo, mas o espelho que ele está mostrando a vocês. O silêncio na sala ficou mais pesado. Henry olhou para ela como se quisesse aplaudir, mas sabia que ela não queria aplausos, queria respeito. O presidente do conselho pigarreou. Até que a investigação seja concluída, sugerimos que o Sr. Foster se afaste temporariamente de suas funções executivas. Isso é ridículo, disse Henry. É necessário, para a integridade da empresa. Henry recostou-se na cadeira e respirou fundo. Uma pausa perigosa, então ele assentiu. Muito bem, eu farei isso, mas apenas até que tudo seja esclarecido. Horas depois, a notícia já havia se espalhado. Henry Foster estava se afastando, por enquanto, e junto com isso veio uma onda de rumores sobre Livia. Os mesmos rostos que antes a elogiavam agora sussurravam nos cantos, riam pelas costas dela, evitavam o contato visual. Isso não é justo, disse Diego, batendo a mão na mesa. Você não fez nada de errado. Não importa, respondeu Livia. Neste lugar, a percepção é a realidade, e minha imagem já foi pintada com as cores erradas. Você vai simplesmente deixar isso acontecer. Ela olhou para a porta do escritório, depois para a pasta de relatórios em sua mesa, finalmente, para o crachá pendurado em seu pescoço. Não, vou tomar a única decisão certa. Henry estava em sua cobertura, olhando para a cidade pela janela quando ela chegou. Ela usava roupas simples, o cabelo preso, mas seus olhos estavam claros e firmes. Vi-me despedir. Ele se virou instantaneamente. O quê? Eu pedi demissão hoje. Livia, não quero que você seja afastada por minha causa. Não quero ser usada como escudo ou arma de ninguém. Nós não começou como deveria, mas quero que continue da maneira certa. Ir embora é a maneira certa. Significa dar um passo para trás antes de sermos engolidos por um sistema que não entende o que sentimos. Eu sei o que sinto. E eu também, mas não se trata de sentimentos agora. Trata-se de proteger você, a empresa, nós. Henry se aproximou. Seus olhos estavam vermelhos. Você está me deixando. Ela colocou a mão em seu rosto. Estou deixando o emprego, não você. E se eu quiser os dois? Ela deu um sorriso suave e triste. Todos nós queremos tudo, mas às vezes temos que escolher o que nos salva primeiro. Ele segurou a mão dela. Eu não sei como fazer isso sem você. Você sabe. Você só esqueceu por um tempo. Eles ficaram ali, próximos, respirando o mesmo ar, coração com coração. E depois disso, ele sussurrou. O que acontece conosco? Veremos. Talvez nos encontremos novamente. Talvez escrevamos uma nova história. Sem lama, sem crachás, apenas nós. De verdade. Ele a beijou. Um beijo cheio de saudade antes mesmo da despedida. Um beijo de promessa. Um adeus que continha um silencioso, não vá. Quando se afastaram, ela olhou em seus olhos. Você tem que ser o CEO agora. Forte, lúcido. Eu preferiria ser apenas o Henry com você. Talvez um dia. Mas hoje, você tem um império para limpar, e eu tenho um novo caminho para encontrar. Ela se virou para sair. Antes de sair pela porta, ela olhou para trás por cima do ombro. Obrigada, por tudo. Por me ver quando ninguém mais viu. Ele ficou ali, imóvel, como se mover pudesse quebrar algo dentro dele. E então ela se foi. Sozinha. Mas de cabeça erguida. Naquela noite, Henry não dormiu. Na manhã seguinte, ele apareceu na empresa, mesmo sem autoridade para agir. Sentou-se em uma sala próxima, apenas observando. Viu relatórios incompletos, prazos perdidos, decisões sem coração por trás delas. Livia fazia falta. Não apenas por seu trabalho, mas pela alma que ela trazia para o lugar. Enquanto isso,
Ela caminhava pela cidade, sentia o vento no rosto, parava em uma livraria, rabiscava ideias em um caderno antigo. Ela não sabia o que viria a seguir. Mas, pela primeira vez, sentia-se em paz. 6 semanas se passaram. 6 semanas desde que Livia entregou seu crachá e deixou o Foster Group com o coração cheio de saudade e convicção. 6 semanas desde que Henry se afastou, apenas para retornar dias depois, após o término da investigação e o recuo do conselho sem qualquer discussão. O relatório final foi claro: nenhuma irregularidade encontrada, nenhum favoritismo comprovado. Apenas rumores. E inveja. Henry estava de volta ao topo. Mais sóbrio, mais direto, mais humano. Mas ainda assim, não completo. Nos primeiros dias após seu retorno, todos esperavam ver o modo CEO implacável. Mas o que encontraram foi um homem mais quieto, que passava mais tempo olhando para cadeiras vazias do que liderando reuniões. Especialmente uma cadeira em particular. A que ficava ao lado de seu escritório. Ela não vai voltar? Perguntou Diego um dia, entrando com café. Não, respondeu Henry, os olhos ainda na janela. Porque ela sabe o seu valor. E agora eu preciso provar que também sei. Do outro lado da cidade, Livia tentava recomeçar. Ela lançou um blog chamado Guia de Sobrevivência para a Vida Adulta, a versão brutalmente honesta. Onde compartilhava histórias diárias com humor afiado, ironia, claro, muita emoção. Em poucas semanas, ela estava ganhando seguidores. Muitos deles. Marcas começaram a enviar produtos. Seguidores pediam vídeos, podcasts, conselhos. Mas todas as manhãs, ela ainda acordava sentindo que algo estava faltando. Ou melhor, alguém. Talvez eu só sinta falta do café da empresa, ela brincou uma manhã com sua amiga Ana. Ou talvez eu sinta falta do homem que fez o pior omelete do mundo parecer o melhor jantar da minha vida. Ana apenas sorriu e entregou a ela um vestido branco. Experimente este. Nunca se sabe quando alguém pode pedir em casamento. Ana, você nunca sabe. Numa tarde de sexta-feira, enquanto terminava um novo post no blog, o interfone tocou. SRTA Park, uma entrega para você. Mas eu não pedi nada. Quando desceu, encontrou um envelope preto com letras douradas. Você sempre disse que gostava de convites estranhos. Então aqui está. Não é um jantar. Não é uma entrevista. É um novo começo. Hoje à noite, 19 horas. Endereço, um lugar que ela reconheceu instantaneamente. O local do evento de moda. Apiscou, tremeu, riu, depois tremeu de novo. Ele não faria isso. Ele não poderia. Não. Mas ele fez. Exatamente às 19 horas, ela chegou ao local. Havia luzes, velas e música de fundo suave. A mesma do desfile de moda. No centro da sala, Henry esperava, de terno escuro, mas usando tênis brancos. Henry, você veio. Eu não podia não vir. Bem, já que está aqui, espero que tenha trazido seu senso de humor. Porque isso vai ficar estranho. Ele tirou algo do bolso. Um pedaço de papel. Ele leu. Proposta de casamento modelo A, muito formal. Modelo B, muito dramático. Modelo C, com rimas, terrível. Henry. Então eu optei pelo modelo HH de Henry, H de honesto. Ele respirou fundo. Eu sou péssimo com sentimentos, com palavras, com tudo isso. Mas com você, eu quero tentar. Todos os dias. Mesmo quando você fala muito alto. Mesmo quando eu erro receitas, piadas e decisões. Livia já estava chorando. Quero brigar por espaço debaixo do cobertor, discutir sobre qual programa assistir, rir com você de seus próprios desastres e te proteger sem parecer que você precisa de resgate. Ele se ajoelhou. Você quer casar comigo, Livia Park? Com ou sem guarda-chuva? Ela olhou para ele, riu entre as lágrimas. Com guarda-chuva, mas só se eu puder jogar lama no buquê. Ele sorriu. Então, isso é um sim. É um sim, seu CEO desajeitado. Ele colocou o anel. Simples, delicado, com uma pequena pedra azul no centro. E eles se abraçaram como se o mundo inteiro coubesse naquele momento. O casamento aconteceu um mês depois. E foi tudo menos tradicional. Em vez de um altar, uma passarela. Em vez de uma marcha nupcial, a trilha sonora de uma comédia romântica. Diego foi o mestre de cerimonias. Bella, a modelo veterana, planejou tudo. Jean, o estilista, fez o vestido.
E Melissa foi convidada. Mas ninguém saberia dizer se ela apareceu ou não. Todos estavam muito ocupados se emocionando. Você promete continuar rindo das minhas piadas ruins? Perguntou Henry, segurando as mãos de Livia. Eu prometo. Mesmo quando doer. Você promete me acordar quando eu estiver muito CEO e pouco humano. Só se eu puder jogar um travesseiro em você. Fechado. Eles trocaram os votos enquanto o sol se punha. Os convidados choraram. Riram. Alguns fizeram os dois ao mesmo tempo. Quando chegou a hora do "pode beijar a noiva", Henry sorriu. Posso. Só se você prometer fazer isso todos os dias. Eu prometo. Mesmo quando estivermos velhos e eu esquecer onde deixei minha gravata. E eu esquecer a que horas passa nosso programa favorito. O beijo foi mais que um beijo. Foi um selo de paz, reencontro e futuro. Na recepção, Livia dançou com todos. Até com Henry, que tentou manter o ritmo, mas errou todos os passos. Você dança pior do que?